Somos muito gratos a Deus pelo privilégio que nós temos de chegar no último capítulo, na última ministração do Evangelho de Mateus. Já são 12 anos meditando nos Evangelhos. Levamos 3 anos, um pouco mais de 3 anos meditando no Evangelho de Marcos, 4 anos, talvez um pouco mais de 4 anos, meditando no Evangelho de Lucas, e agora já quase 5 anos meditando no Evangelho de Mateus. Então, que coisa preciosa, é o privilégio que nós temos de investir a nossa vida na meditação do texto sagrado, né? Que coisa preciosa. John MacArthur, ele levou 25 anos do seu ministério para meditar com a igreja nos 4 evangelhos. Para mim está faltando só um, que é João, e aí eu não sei, vamos esperar um pouquinho, né, para a gente voltar para João, para ir para João, mas eu não sei quanto tempo vamos levar em João, que tem tanta riqueza também no Evangelho de João. Mas vamos abrir então as nossas Bíblias, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, e é um texto, irmão, surpreendente. É um texto maravilhoso, tem tantas lições aqui, tem tantas aplicações para a minha vida, para a sua vida. Bendito seja Deus pela sua palavra. Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta nesse capítulo, para a gente lendo e fazendo a exposição do texto. Diz assim as Escrituras Sagradas: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como de um relâmpago, e sua roupa era branca como a neve, e os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Aqui está Maria Madalena. O capítulo 27 termina com ela, sentada na frente do sepulcro, com outras mulheres que estão vendo ali José de Arimateia. Outro evangelho vai dizer que Nicodemos também se faz presente, fazendo o sepultamento do Senhor. E o texto parece ser muito profético nesse sentido, porque enquanto os discípulos, os 11 discípulos do Senhor, claro, excetuando-se João, que é o único dos discípulos que está aos pés da cruz, e quando Jesus diz para Maria e para ele, diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe, e a partir daquele momento, ele tomou ela para que morasse e cuidou dela por toda a sua vida. E quando você chega na cidade de Éfeso, tem lá o túmulo de José, ou tem lá o túmulo de João, do apóstolo João, e ao lado, sepultados juntos, está Maria, mãe de Jesus. Os dois estão sepultados lado a lado. Excetuando-se João, todos os outros discípulos foram embora. Mas as mulheres estão presentes aqui. As mulheres estão presentes na crucificação, as mulheres estão presentes no sepultamento, e agora a Maria Madalena e a outra Maria estão juntas aqui para ver o sepulcro de Jesus, no primeiro dia da semana, que é o domingo. E infelizmente, para vergonha de nós, homens, as mulheres são protagonistas
protagonistas no reino de Deus, elas são a grande força de oração no reino de Deus, elas são a grande força missionária no campo transcultural, mas não apenas no campo transcultural. As mulheres são a grande força da igreja local. Isso em todo o mundo. Rarissimamente você vai ver uma igreja que tem mais homens do que mulheres, ou que tem mais homens trabalhando do que as mulheres, ou que os homens sejam mais fervorosos em oração, no serviço, no zelo, na palavra, na santidade do que as mulheres. Infelizmente, irmãos, aqui temos essa pendência, nós como homens, mas o texto sagrado coloca isso em relevância, e eu espero que as mulheres desta igreja possam seguir, crescer e avançar em fé, como Maria Madalena, que estava aqui comprometida com o seu Senhor, em cuidar do seu Senhor, né? Ela vinha com o coração quebrado, ela e a outra Maria, e todas as outras Marias, toda a esperança dela havia se afundado diante da morte de Jesus. A tristeza, as trevas tomaram o seu coração, as lágrimas dos seus olhos, seu coração, seu espírito está quebrado pela morte do seu Senhor, do seu Salvador. E agora ela se dirige ao sepulcro, e quando ela chega lá, ela encontra lá uma escolta de guardas. Não sabemos exatamente quantos eram que estavam ali presentes, mas existe uma escolta de guardas ali. Eles guardam aquele túmulo, sabendo que se aqueles lacres se quebrassem, que estavam ali sobre a pedra, aqueles selos se quebrassem, eles pagariam com a própria vida, eles morreriam se dormissem em serviço, ou se aquela pedra fosse mexida, aqueles selos fossem quebrados, ou o corpo de Jesus fosse roubado. Então eles estavam ali defendendo com o preço da sua própria vida. Ninguém se aproximava daquele lugar. Eram homens ferozes, valentes de guerra que estavam ali. Elas se aproximam daquele lugar e encontram aquela guarda lá. Só que de repente, quando elas vão chegando, encontram aqueles homens ali, aqueles guardas ali, aqueles soldados romanos. Um terremoto tremendo toma aquele lugar, e um anjo que parece um raio, um relâmpago, chega ali e move aquela pedra. Os guardas tombam e ficam como mortos, pelo medo, pelo pavor que tomam suas vidas. E ele, ironicamente, senta sobre a pedra. Deus tem umas coisas que é extremamente irônico, né? Ele vai e manda o anjo: olha, quando você for lá, você senta em cima da pedra, para mostrar a vitória, que não há nada que possa impedir a ressurreição do meu filho. É tremendo, irmãos, porque a Bíblia diz que esse anjo, quando chegou, houve um grande terremoto naquele lugar. Um único anjo, a presença de um único anjo, trouxe um terremoto naquele lugar que abalou tudo ali. Imagine aquilo que as Escrituras dizem, que a segunda vinda de Jesus, o Senhor virá com todos os seus anjos em glória. Imagina o que vai acontecer com essa terra, porque se o único anjo trouxe um terremoto naquele lugar, imagina que todos os bilhões de anjos da glória de Deus, quando vierem junto com o Senhor da glória, para arrebatar os seus eleitos dos quatro ventos dessa terra, quando eles se aproximarem aqui, imagina o que vai acontecer nesse mundo. Por isso que não pode ser uma coisa secreta, não pode ser uma coisa, todo olho o verá. E veja, irmão, aqui o anjo chega e as mulheres ficam tomadas de medo, obviamente. Então o texto sagrado diz, a primeira palavra do céu, a primeira expressão do céu que nós temos depois da ressurreição de Jesus, é o que o anjo diz. Olha aí no seu texto: não tenham medo. Essa é a expressão do céu, essa é a primeira frase do céu na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenham medo. E é tudo que Maria tem, é tudo que os discípulos têm: medo.
pavor, desesperança, tristeza. E aqui está o Senhor Deus, por meio do seu anjo, dizendo: não tenham medo. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus é um fator, é um evento que rompe com o medo na vida do povo de Deus, porque o nosso Senhor venceu a morte, o nosso Senhor venceu o pecado, o nosso Senhor venceu o diabo, o nosso Senhor venceu as trevas, o nosso Senhor venceu o mundo, o nosso Senhor venceu todos os impérios, o Senhor da glória venceu os religiosos. Os olhos de Maria estão postos e ela vê guardas ali, e ela sabe que lá no templo tem os religiosos, parece que tudo está em pé, contrário à sua fé em Cristo, até que ela ouve dos céus dizer: não tenha medo. E esse é o mandamento que mais se repete na Bíblia: não tenha medo. E como nós precisamos ouvir esse mandamento, como nós precisamos ouvir essa expressão do céu, quando os nossos corações estão tomados de medo, quando os nossos corações estão tomados de desesperança, quando não vemos nenhum facho de luz adiante de nós. Como precisamos olhar para esse texto, olhar para o túmulo vazio, olhar para Jesus ressuscitado, olhar para aquele que venceu a morte e entender que não precisamos ter medo, ainda que tudo esteja contrário a nós. Não precisamos ter medo. Bendito seja o Senhor. Quando o medo vier à sua porta, quando o medo golpear o seu coração, quando o medo encher a sua mente de pânico, de pavor, o seu coração de tristeza, lembre: não tenha medo. Por quê? Porque eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, mas Ele ressuscitou. O nosso Senhor não está morto. Nós não adoramos uma ideologia, nós não cultuamos alguém como Buda, Allan Kardec ou qualquer homem que morreu e ainda está morto e permanece morto nas garras da morte. Nada pode fazer por mim e por você. Nós adoramos aquele que vive e que vive eternamente. Ele é o primeiro e o último, Ele é o eterno, de eternidade, eternidade Ele é Deus. Nós adoramos ao Senhor da glória, meus irmãos. É a Ele que adoramos. Nós não estamos diante de alguém que está morto, onde nós vamos lá visitar o túmulo dele, onde nós vamos lá colocar flores, onde nós vamos fazer peregrinações para visitar o túmulo de alguém. Não! O nosso Deus está nos céus e Ele tudo faz como lhe agrada. Nós adoramos a Cristo ressuscitado. Não adoramos o pobrezinho que nasceu em Belém. Não adoramos aquele que está de cabecinha quebrada, como alguém olhando e dizendo: olha, tadinho dele. Não! Nós adoramos aquele que venceu tudo, aquele que é o Todo-Poderoso. Então não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo não é porque você tem força em si mesmo. Não tenha medo não porque é simplesmente uma palavra, uma frase de efeito para a sua vida, não. Ou porque é uma psicologia positiva para você. Ou que você deve pensar: não, as coisas vão dar certo, vai melhorar, olha, tudo passa. Não, não. Não tenha medo porque Cristo ressuscitou. Não tenha medo porque Cristo venceu a morte. Não tenha medo porque Cristo venceu o pecado. Não tenha medo porque Cristo venceu o diabo. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo porque Ele venceu. Bendito seja o Senhor. Esse é um texto de vitória, esse é um texto de júbilo, esse é um texto de alegria, esse é um texto que, quando nós nos aproximamos do nosso Senhor, não estamos orando ao morto, mas estamos adorando e orando aquele que vive eternamente, e de eternidade a eternidade. Bendito seja o Senhor. Venham ver onde Ele está, onde Ele jazia, onde Ele estava morto. Ele ressuscitou. Agora vão e digam aos seus discípulos que Ele vai para Galiléia. É interessante, porque Jesus não foi lá
300.000 pessoas estavam naquela cidade. Uma cidade pequena, com mais que a população de Samambaia inteira naquela cidade. A cidade estava apinhada de gente, imagina o impacto. Jesus andando na rua e mostrando para todo mundo as feridas, as marcas da crucificação, dizendo: eu ressuscitei. Ele não faz isso. Ele não entra para falar com os religiosos, ele vai na periferia, na expansão da periferia, Galileia dos gentios. E é assim que começa o Evangelho de Mateus. Na Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aqueles que estavam mortos na região das trevas, resplandeceu-lhes a luz. É lá onde Jesus vai, para o meio dos gentios, porque ele começa esse texto ordenando aos discípulos a irem para a Galileia dos gentios, e ele vai terminar esse livro mostrando que eles devem ir por todos os gentios, por todas as nações, pregando o Evangelho a toda criatura. Que coisa maravilhosa, irmãos! Como para o Senhor, o importante não são aqueles que estão nos palácios, não são aqueles religiosos que estão no templo em Jerusalém, até porque ele disse que ali não ia ficar pedra sobre pedra, e aconteceu exatamente isso 40 anos depois da sua ressurreição, quase 40 anos depois da sua ressurreição. Ele está atrás daqueles que estão rejeitados, aqueles que são desprezados. Ele está indo lá para levar a eles a salvação. E elas saem correndo dali, diz o texto sagrado, acompanhe comigo. Olha aí. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: elas saíram correndo do sepulcro, mas quem vem na direção oposta? E quando elas olham, encontram o Senhor, e a primeira palavra que sai dos lábios de Jesus: alegria, 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 Kairos, alegria, extrema alegria, pulem de alegria, saltem de alegria, vibrem de alegria, porque o Senhor, o nosso Deus, reina. O nosso Senhor ressuscitou, Ele está vivo, bendito é o seu nome. A sua tradução talvez diga salve, mas a expressão, a palavra grega aqui é kairo, que quer dizer extrema alegria. Esse é o chamado do Evangelho. É isso que o Senhor diz para mim e para você. Quando a nossa vida se enche de lutas e problemas, quando as enfermidades vêm, quando o luto bate à nossa porta, quando nós estamos em tristeza profunda pelas circunstâncias que a vida nos traz, devemos voltar a esse texto, em que Jesus ressuscita, em que Ele vence tudo, e Ele diz para mim e para você: alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente digo, alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Tudo vai mal, tudo está rodeado de problemas, tudo está em aparente e plena derrota. Alegrai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria está na morte do nosso Senhor, porque ali Ele pagou os nossos pecados. A nossa alegria está na ressurreição do nosso Senhor, porque Ele vive eternamente e nos deu sua vida na ressurreição. Alegrai-vos sempre, não no que você tem, não no que você possui. Alegrai-vos não nas circunstâncias, mas alegrai-vos sempre no Senhor. O Senhor Jesus vai dizer no Evangelho de João: a alegria que eu der a vocês, o mundo não pode tirar. O mundo não pode tirar. E é verdade. A alegria que nós recebemos do nosso Senhor, a paz que nós recebemos do nosso Senhor, o mundo não pode tirar de nós. Porque não depende das circunstâncias, depende daquilo que o nosso Senhor é, da vitória dele na cruz, da vitória dele sobre a morte, da vitória dele sobre as trevas.
E essa vitória, ninguém pode roubar. Ninguém pode destruir essa vitória. Visitei uma irmã muito amada essa semana, e aquela irmã já está há 7 anos, 8 anos, sobre uma cama. Ela não pode andar, ela não pode se mexer. Ela mexe apenas o pescoço. Ela está toda encurvada, ela está toda torta. Encontrei aquela senhora deitada em cima da sua cama, com 74 anos de idade, sorrindo. Aquilo eu falei, meu Deus, isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Não é uma mulher amargurada, não é uma mulher entristecida. E eu estava meditando nesse texto com ela, porque ela não pode vir no culto. Então eu levei o culto antecipado para ela essa semana, em Mateus capítulo 28. E disse para ela, irmã, alegre-se no Senhor. Ela disse, pastor, essa palavra traz tanta força para dentro de mim, traz tanta paz ao meu coração, traz tanta alegria à minha alma. E as lágrimas correm no rosto daquela irmã que está ali, trabalhou tantos anos na obra do Senhor. E ela falou, pastor, se eu estou aqui ainda, é porque eu preciso orar. Deus quer que eu ore. Deus quer que eu ore. O Senhor quer que eu ore pela sua obra, pela sua igreja. E eu disse para ela, irmã, ore por mim. Ore por mim, minha irmã. Ore por mim. Preciso das suas orações. Meus irmãos, que esperança nos traz as Escrituras Sagradas. Que alegria, que paz nos traz a certeza de que a nossa alegria não depende das circunstâncias em que estamos, mas a nossa alegria depende daquele que nos ama e que venceu, que ressuscitou e que nos dará vida eterna para todo sempre. Que coisa extraordinária, mesmo. E a segunda palavra que sai dos lábios de Jesus, quando ele diz alegria extrema para vocês, elas reconhecem a Jesus, e o texto diz que elas, aproximando-se, abraçaram seus pés e o adoraram. É tudo que devemos fazer: adorar ao Senhor, nos prostrar aos pés daquele que é o eterno, daquele que vive para todo sempre. E elas o adoram ali. E então a segunda expressão, a segunda palavra que sai dos lábios de Jesus, o que ele diz? Olhe para a sua Bíblia. Não tenham medo, bendito é o Senhor. A primeira voz do céu, depois da ressurreição, é: não tenham medo. A primeira palavra que sai dos lábios de Jesus: saltem de alegria. Saltem de alegria. E agora o Senhor diz novamente: não tenham medo. Não tenham medo. Quando você sentir medo, volte para esse texto. Volte para esse texto. E lembre que o seu Senhor venceu tudo. Ele venceu todas as coisas. Vão dizer aos meus irmãos. O anjo diz: vão dizer aos meus discípulos. Jesus vão dizer aos meus irmãos. Somos da família de Deus. Somos irmãos com Jesus, o nosso Senhor. Somos filhos do mesmo Pai Celestial. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia: lá me verão. Ele repete praticamente aquilo que o anjo diz. E aqui o contraste. Elas saem correndo, vão dizer aos discípulos, e os discípulos vão saindo em direção a Galileia. E agora, quando o anjo dali sai, as mulheres saíram, Jesus não está mais ali, acordam, os guardas levantam, totalmente desesperados, tomados de pavor. Suas espadas não podem fazer nada, lanças e escudos não podem fazer nada. Lutaram quantas batalhas, mataram quantos inimigos, e agora não tem nada o que fazer diante do que estão vendo. Tomados de pavor, ali vão correndo dizer, o texto sagrado nos diz, que eles vão correndo dizer aos sacerdotes o que eles tinham visto. E aqui diz Spurgeon, está a pior espécie de gente no mundo.
Spurgeon diz que não existe chamas que sejam tão quentes para essa gente no inferno, os religiosos. Os religiosos são as piores pessoas que existem. Infelizmente, irmãos, as piores pessoas que existem não estão no boteco, nos prostíbulos. As piores pessoas que existem estão dentro das igrejas. São os religiosos. Eles ouvem que Jesus ressuscitou, mas seguem nos seus pecados, na sua rebelião, na sua desobediência a Deus, na sua idolatria, no amor ao dinheiro, na imoralidade. Eles seguem suas vidas, porque para eles Jesus ressuscitar ou não tem nenhum valor. Segue o texto comigo. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda, não todos, alguns da guarda, foram à cidade e encontraram os principais sacerdotes e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos sacerdotes, recomendando-lhes: digam isso. Os discípulos dele vieram à noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maior preocupação. Os soldados receberam dinheiro e fizeram também como tenham sido instruídos. Então, essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os religiosos, irmãos, diante do testemunho de homens como esses soldados, que tinham que proteger aquele túmulo, aqueles selos e aquele corpo com a própria vida, no lugar de se humilharem diante de Deus, no lugar de reconhecerem que Cristo ressuscitou, que Deus estava intervindo na história, e dizer: o que fizemos? Matamos o Filho de Deus, mas Ele ressuscitou, vamos procurá-lo, vamos nos prostrar diante dEle, vamos nos humilhar diante dEle. Não. Deram foi dinheiro. Essa gente que sempre está atrás de dinheiro, essa gente que tudo para eles é dinheiro, é a religião que se move por meio do dinheiro, por meio do poder. Tudo é dinheiro, tudo é bênção, tudo é dinheiro para essa gente. Irmão, isso não tem nada do Evangelho, isso não tem absolutamente nada de Cristo Jesus. Nós estamos preocupados com a ressurreição, com o senhorio de Cristo, em seguir a vontade de Deus, em pregar o Evangelho. Tudo é dinheiro, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. É o humanismo, é o homem no centro, é a bênção, é a vontade, é o poder, é o controle do povo. Tudo para essa gente é isso. Essa gente, como disse Spurgeon, merece as chamas mais quentes do inferno. E infelizmente, irmãos, estão aí as piores pessoas do mundo. Porque como essa gente vai se converter? Não tem nada que aconteça. Um anjo aparece, o testemunho dos soldados, nada move o coração dessas pessoas. Não tem palavra, não tem evento, não tem o Filho de Deus, não tem a morte de Jesus, não tem a ressurreição, não tem testemunho de soldados, não tem absolutamente nada que mova o coração dessa gente em direção a Deus. Que coisa terrível, irmãos. Irmãos, a religiosidade é mortal para a sua fé. Cuidado, cuidado com a religiosidade, cuidado com isso, afaste isso do seu coração, meu amado irmão. Recuse isso em nome de Jesus. Esse é um veneno mortal que se aproxima de você. A serpente, a antiga serpente, se ela conseguir desferir um golpe sobre você e colocar o veneno sobre você, com certeza será o da religiosidade. Com certeza será o da religiosidade. As orações repetitivas, o costume com a palavra de Deus, o culto que simplesmente é um evento, um momento. Esses homens iam no culto 2 vezes por dia, oravam 3 vezes por dia, se batizavam 7 vezes por dia, jejuavam 2 vezes por semana, davam esmolas para os pobres, e são assim, diante do Filho de Deus.
a toda uma aparência, a toda uma casca religiosa, mas são as piores pessoas do mundo. E Jesus vai para a Galileia dos gentios, para aquele povo que está lá e o recebeu. Esses não receberam. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que alerta para a minha vida e a sua vida. Está aqui o livro de Mateus, o evangelho inteiro, Jesus batendo de frente, golpeando contra essa religiosidade, e o evangelho termina com essa gente da mesma forma que aqui está. E Jesus disse: olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E quando dá o ano 70 depois de Cristo, toda a linhagem sacerdotal, toda a linhagem, esses homens, seus filhos, seus netos, toda a linhagem sacerdotal morreu dentro de Jerusalém, pela ganância e pelo dinheiro. Todos eles acabaram. Não tem como você levantar um sacerdote hoje em dia em Israel. Depois do ano 70 acabou. Acabou toda a linhagem, todo o culto. Ninguém tem como fazer um sacrifício, porque você não tem um levita mais na nação de Israel. Acabou tudo. Quando Jesus disse que ali não ia ficar pedra sobre pedra, que ia acabar tudo, inclusive não apenas o lugar físico, não apenas o sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi feito pelo Filho de Deus naquela cruz, mas toda a tentativa disso tudo, foi tudo. Deus acabou com tudo. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Você entende essa expressão agora? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus irmãos, que verdade poderosa. E tudo foi destruído pela religiosidade. E nós somos o país mais religioso do mundo. O país mais religioso do mundo é o Brasil. Que isso não alcance o seu coração, que isso não alcance a sua vida, que isso não alcance a sua fé, que isso não alcance a sua fé. Agora o nosso Senhor encontra os discípulos. Veja aí o texto sagrado: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Que coisa aconteceu aqui com os discípulos, né? O coração ainda está endurecido, mas Deus vai operar na vida desses homens algo maravilhoso. No Pentecostes, 40 dias, daqui a 40 dias, esses homens serão cheios do Espírito Santo, e cada um deles vai dar sua vida pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Que coisa extraordinária! Eles vão ter a experiência do novo nascimento aqui com a ressurreição de Jesus, vão crer no Senhor da glória, daí a 40 dias vão receber o Espírito Santo e vão pregar o Evangelho por todas as partes do mundo. Todos eles morreram entregando suas vidas sacrificialmente como mártires para Cristo Jesus, o nosso Senhor, excetuando-se, segundo a tradição, João, que não morreu nas mãos de um imperador, porque o Senhor não quis que assim fosse, e ele então foi para a ilha de Patmos para receber o livro de Apocalipse e escreveu o livro de Apocalipse. Só por isso, porque o imperador tentou matá-lo, colocando ele dentro de um tacho de óleo fervendo, 3 vezes mergulhando ele num tacho de óleo fervendo, e o velhinho entrava e saía do mesmo jeito. Como não dava para matar ele, botou ele na ilha de Patmos, que era uma ilha onde os presos ficavam, e lá ele recebe o Apocalipse, escreve o Apocalipse e entrega para as igrejas. E aí nós temos essa bênção que é o livro de Apocalipse, e Deus depois o liberta e ele volta para a cidade de Éfeso, onde ele era o pastor da igreja, e ali termina encerrando a carreira e guardando a fé nessa cidade de Éfeso. Mas aí então o Senhor da glória dá a grande comissão aos seus discípulos. Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aqui está a grande comissão. Aqui está a grande comissão. Eu vi uma estatística falando
que mais de 60% dos cristãos norte-americanos não entende, não sabe, desconhece a expressão a grande comissão. Você sabe qual é a grande comissão? Eu não sei. Você está falando de quê? Não, a grande comissão que Jesus deu. Não sei o que é. Mais de 60% não sabe o que é a grande comissão. É uma igreja que está voltada para si mesma. Ela não está cumprindo o propósito de ir às nações. Jesus inicia a grande comissão dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não sobrou nada para o diabo. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não sobrou nada para o diabo. Toda a autoridade é do Senhor, nos céus e na terra, sobre os anjos, arcanjos, querubins, serafins, sobre todos os exércitos dos céus, toda a autoridade, todos estão às ordens do nosso Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, não muita, não a maioria, mas toda a autoridade me foi dada. Não existe um centímetro quadrado, não existe um lugar, não existe um momento, não existe nada e nem ninguém que escape da soberania de Cristo Jesus, o Senhor. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa autoridade é dele por todos os séculos. Eles têm toda a autoridade. Não importa o momento, não importa sobre quem, não importa a época, a cultura, a nação, não importa se é visível ou se é invisível, não importa se é sobre a natureza, sobre os reinos, sobre os governos, sobre os impérios. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é Senhor no inferno, Ele é Senhor nos céus, Ele é Senhor do diabo, Ele é Senhor dos anjos, Ele é Senhor dos homens. Não importa pobres, ricos, homens grandes e pequenos, homens ou mulheres, crianças, adultos, idosos, Ele é Senhor de tudo e de todos. Bendito é o seu nome. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não importa a época, o tempo, não importa o que esteja acontecendo debaixo desse céu, não importa quem é o presidente, não importa quem é o governador, não importa quem é o rei, o imperador, não importa se está tendo tempo de paz ou guerra, não importa absolutamente nada. Ele governa soberano sobre tudo e todos. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Toda a autoridade é minha nos céus e na terra. Essa palavra exousia, autoridade, tem uma preposição ek, de dentro para fora. É a mesma preposição para eclesia, de onde vem a palavra igreja, os chamados de dentro para fora, ok? Eclesia é isso, para aqueles que são chamados de dentro para sair, para ir. Jesus está dizendo: toda a autoridade é minha, aqui, exousia, que de dentro, em mim, é o verbo ser e estar, é o que Jesus é. A autoridade que Jesus tem é quem Ele é de fato, é aquele que é o Senhor, é aquele que é o Salvador. Por isso, irmãos, antes de Jesus morrer na cruz, antes de Jesus ressuscitar, todos os demônios se param e ajoelham diante dele, porque sabem quem Ele é. Ele não tem toda a autoridade agora, depois que morreu e ressuscitou. Ele sempre teve toda a autoridade. A autoridade nunca esteve sobre outro, nunca esteve na mão de outro, sempre foi dele, eternamente foi dele, em toda a eternidade passada, quando não existia nem céu e nem terra, quando não existia universo, há bilhões e trilhões de anos, sempre foi dele, de eternidade a eternidade, da eternidade passada até a eternidade futura, antes que qualquer coisa existisse, e depois que tudo se findar, Ele é Senhor. Toda a
autoridade é dele nos céus e na terra. Quem criou os anjos? Jesus. Quem criou você e a mim? Jesus. Quem criou toda a natureza? Jesus. Quem criou o inferno? Jesus. Quem criou o paraíso? Jesus. Quem sustenta tudo com o seu poder? Jesus. Quem está sentado no trono e reina soberano? Jesus. Jesus. Não estamos servindo nem adorando um Deus pequeno. Eu vi uma igreja com uma placa aqui recentemente, há uns meses atrás. Essa igreja fechou de novo. Ela já abriu outra vez, fechou. Unção total do poder de Deus. Essas pessoas são completamente ignorantes em relação a Deus e têm uma fé muito pequena. Unção total do poder de Deus. O poder de Deus abrange o quê? Irmão, uma gota do poder de Deus vai sustentar esse universo por bilhões de anos-luz, por toda a eternidade. Da onde surge a ideia dessa gente de botar um nome desse na igreja? Eles não conhecem Deus. Eles não conhecem quem é Deus. Eles não conhecem o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Eles não sabem de quem estão falando. O Deus deles é desse tamanhozinho. O título, o nome parece uma coisa extraordinária. A unção total do poder de Deus. Eles na realidade são extremamente, além de ignorantes, incrédulos, porque eles creem num Deus desse tamanhozinho. Jesus está dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por causa disso, essa conjunção que segue o versículo é muito importante. Por causa que eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, tudo está sob meu poder, tudo está sob meu controle, eu tenho a história toda em minhas mãos. Por causa disso, por quem eu sou, porque tudo me pertence, vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Vão e façam discípulos de todas as nações. Se você entende a autoridade em Cristo, não tem nada mais importante na sua vida do que esse mandamento dele. Esse mandamento dele é mais importante que o seu emprego. Esse mandamento é mais importante que qualquer coisa na sua vida. O que ele está falando? Aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Se ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, não tem desobediência maior do que você desobedecer a Deus. Ele disse: ide. Ele está mandando cada um de nós: ide e fazer discípulos de todas as nações. Seu emprego está lá em segundo lugar, tudo na sua vida está em segundo lugar. O propósito de Deus para a sua vida é que você vá e pregue o Evangelho a toda criatura. Aí você vai olhar para ele e dizer: eu não tenho tempo, eu não tenho vontade, eu tenho outra coisa mais importante para fazer na minha vida. Você vai dizer isso para ele? Como você vai dizer isso para ele se ele tem toda a autoridade no céu e na terra? Para você, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra? A pergunta melhor: ele é o seu Senhor? Porque você está vendo bilhões de pessoas aí andando segundo a sua própria vontade, conduzindo suas próprias vidas. Na vida deles, ele não é o Senhor. E aqui você entende o reino de Deus. O reino de Deus não é geográfico, não é físico, mas é o reinado dele sobre a minha vida e a sua vida. É que ele é Senhor na minha vida. Eu obedeço a sua palavra, eu sirvo ao meu Senhor. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus estará dentro de vós, disse Jesus. Esse é o reino de Deus. É totalmente contrário às escrituras sair na rua dizendo: essa cidade é de Jesus. Não. Tudo é dele. O mundo, o universo inteiro é dele. Mas o reino de Deus não é dizer essa cidade é de Jesus. O reino de Deus é quando Cristo é Senhor da sua vida.
quando você vive de acordo com a vontade e a palavra de Deus, quando você diz: Senhor, seja feita a tua vontade, assim nos céus como na terra. Senhor, faça-se a tua vontade, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é num lugar físico, o reino de Deus é no seu coração. Se esse é o reino de Deus no seu coração, você vai viver de acordo com a sua palavra. Nada vai ser mais importante que isso aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que é isso aqui. E as demais coisas, você se preocupa com aquilo que o seu Senhor te mandou, e Ele vai, enquanto você vai fazendo a sua obra, Ele vai fazendo na sua vida. A coisa mais importante para um verdadeiro cristão não é seu emprego, sua diversão, seu entretenimento, seja lá o que for. A coisa mais importante na vida do cristão é esse texto aqui. É a missão que Ele nos deu a cumprir. Ele deu uma missão para a igreja. Ninguém vai fazer isso aqui. Ninguém vai fazer isso aqui. Os únicos que vão fazer isso aqui são os verdadeiros discípulos de Jesus. Quem não é discípulo de Jesus vai fazer caridade. Quem não é discípulo de Jesus simplesmente vai lá para distribuir uma cesta básica, para fazer alguma coisa. O verdadeiro discípulo de Jesus vai fazer discípulos. Ide por todo mundo. Portanto, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Discípulos. Não é juntar gente num canto, são discípulos. Não são fãs, são discípulos. Não são espectadores de uma igreja, são discípulos. Discípulo significa aluno, aquele que segue o mestre, aquele que está em obediência ao Senhor. Discípulos. É isso que o Senhor nos chamou a ser, e é isso que o nosso Senhor nos chamou a fazer. Discípulos. Não discípulos de nós mesmos, mas seguidores de Cristo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O novo convertido vem, olha para você e diz: é assim que Cristo vive, é assim que Cristo age, é assim que Cristo fala, é assim que Cristo vive na igreja, é assim que Cristo é um pai, é uma mãe, é um filho, é um esposo, é uma esposa. Eles vão olhar para nós, eles vão olhar para mim e para você. Façam discípulos de todas as... Onde tiver gente habitando um lugar, façam discípulos ali. Onde tiver gente, essa é a ideia de etnia aqui. Etnia, a ideia dessa palavra é onde existe gente habitando, é onde existe gente vivendo. Façam discípulos ali. A igreja tem, e aqui está a ordem, a igreja tem o mandato, a ordem, o comando, o mandamento do Senhor de ir por todo mundo fazer discípulos de todas as nações. Você sabia, meu irmão, que se a igreja brasileira, se a igreja do mundo hoje dobrasse o seu valor de contribuição financeira com missões, nós faríamos isso? Se nós pegarmos todo o dinheiro que é investido em missões transculturais no Brasil, das igrejas do Brasil, pegássemos todo o dinheiro que é investido em missões transculturais e dividíssemos pela quantidade de evangélicos no Brasil, dá 50 centavos por ano. Por ano. Por ano. Aonde está indo o dinheiro da igreja? Aonde está sendo gasto o dinheiro da igreja? E o dinheiro dos cristãos está indo para onde? Aí tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Porque Ele nos deu uma ordem. Ele nos deu uma missão. Se você está vivo, é por isso aqui. Se nós estamos vivos, é por isso aqui. Porque Ele nos chamou a pregar o Evangelho. Aqui na nossa cidade, aqui na nossa família, mas em todas as nações. Ele nos chamou a fazer isso. Enquanto isso, estamos vendo muitas igrejas investindo grandes somas de dinheiro em fumacinha, em luz, em lugares luxuosos, e o povo adora ir para isso. O povo gosta disso para isso. E vê um cantor tal e dá 10 mil reais, dá 20 mil reais, dá cachê de 50 mil reais para o cantor.
o fulano, o pregador ciclano, e vai falar um monte de besteira lá, um monte de psicologia positiva, e dão muito dinheiro. E o dinheiro do reino está indo para onde? E o nosso dinheiro pessoal, como é que a gente está fazendo? Dizimando, ofertando, oferta missionária, cumprindo o nosso papel, orando por missões, pregando o evangelho aqui, porque não é simplesmente, olha, eu dei essa quantia, eu fiz minha parte, Senhor, agora o resto, não. Você foi chamado a fazer discípulos aqui, todas as nações, pregar o evangelho, e a gente faz discípulos como? Indo, e aí todos os verbos estão no gerúndio, indo, batizando, ensinando, todos os verbos aí para fazer discípulos. Nós estamos indo, nós não estamos parados, nós não estamos cravados no lugar, nós estamos indo, enquanto vivemos, enquanto trabalhamos, enquanto existimos, enquanto estudamos, enquanto nos divertimos, enquanto estamos indo fazendo discípulos. Nós somos intencionais na missão. Nós vamos até as pessoas, nós pregamos o evangelho, nós comunicamos o que? Cristo ressuscitou. Alegria, não tenho medo, o perdão de pecados está oferecido a toda criatura, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós anunciamos a vitória de Cristo Jesus, a mensagem maravilhosa do evangelho. Essa é a mensagem que temos que anunciar, que a vitória do nosso Senhor Jesus foi plena e completa. O perdão dos pecados está aqui, sendo oferecido pelo nosso Salvador. Enquanto vamos, por isso você tem que ser intencional. Qualquer pessoa, irmão, que partir dessa vida, sem ter nascido de novo, passará a eternidade nas mais densas trevas e nunca mais vai ser de novo. Não tem missão mais importante que essa na sua vida. Não tem missão mais bonita, não tem missão mais nobre que você possa fazer. O mundo está dizendo para você ser egoísta, para você olhar só para você mesmo, para você estar preocupado só com você mesmo, para você estar olhando de si para si mesmo. Mas não faça isso, meu amado irmão. Você tem uma missão. Essa missão foi dada por aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, aquele que é o seu Senhor, aquele que venceu tudo, e Ele está te dizendo: vai e prega o evangelho, vai e faça discípulos de todas as nações. A igreja precisa crescer, a igreja precisa se mover em direção ao pecador, a igreja precisa ir, a igreja precisa sair das quatro paredes, a igreja precisa sair de casa, a igreja precisa ir para a rua pregar o evangelho. A igreja não pode ficar onde ela está. Não, eu venho no culto, eu venho no culto, eu venho no culto. E quando venho no culto? A fé cristã é muito para além disso, gente. A fé cristã está muito para além desse discursozinho fraco. Nós somos um exército de Cristo. Devemos ir por todo mundo, sem lanças, sem espadas, sem armas. O que temos é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calçados com o evangelho da paz e pregando a palavra de Deus. É isso que vai mudar o pecador, é isso que vai salvar as pessoas. É a maior obra social que o mundo pode ver. Porque você prega o evangelho, o cara é bêbado, o cara é ladrão, o cara é mentiroso, é adúltero, é imoral, está vivendo a vida toda torta. Você prega o evangelho, Deus traz o arrependimento, quebra o coração daquele indivíduo e salva ele. Bendito seja o nome do Senhor. E ali tem uma nova criatura para Cristo Jesus. E Ele vai fazer a mesma coisa com a sua família, com os seus amigos, na sua comunidade. E a igreja segue pregando. Nada vai mudar o mundo mais do que isso. Irmão, o que mudou a Europa, o que fez da Europa há 5 séculos atrás, na Reforma Protestante, é deixar de ser uma África na violência, na pobreza, na miséria, em todos os aspectos sociais, econômicos, morais. Foi a pregação do Evangelho. Aqueles que foram se convertendo foram pregando o Evangelho, e aquilo mudou a sociedade inteira, de praticamente todos os países da Europa. Estados Unidos a mesma coisa.
Ah, pastor, a gente tem que discutir a política. Aí tem uma coragem para discutir política. Briga, diz força, tem detalhes, dá tudo e prega o Evangelho. Cadê teu ânimo para você pregar o Evangelho? Cadê sua força? Tem gente que fala de futebol, tem gente que fala de tanta coisa, com entusiasmo, diz, aí não tem vergonha. Aí não tem embaraço nenhum. Fala do clima. Ah, choveu, tu viu? Rapaz, vai ter tempo que não chove. E a gente fala do clima com alegria, com desenvoltura, com desembaraço. Não tem problema, eu falo de política, eu falo de futebol. Você viu o gol? Rapaz, vai que golaço. Mas para pregar o Evangelho, ah não. Ah, eu não consigo, eu não dou conta. Para mim não dá, sabe? Não, irmão. Não. Nós temos que ser melhor do que isso. Nós temos que ser a igreja de Cristo. Nós temos que ser a igreja do nosso Senhor. Há um mundo em trevas, caminhando para uma destruição eterna. Temos uma missão: pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, enquanto saímos e vamos ao encontro dessas pessoas e pregamos o Evangelho. Esse é o chamado do livro. E essa igreja, quando você olha em Atos, esses discípulos acovardados, medrosos, que fugiram da cruz, abandonaram o Senhor, incrédulos diante de nós, cheios do Espírito Santo, viram o mundo de cabeça para baixo. Bendito seja Deus. O que você precisa? Ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio da glória de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus, cheio do Espírito Santo. É aí que você vai pegar o Evangelho. O que te falta? Ser cheio do Espírito Santo. Porque qualquer um fala de futebol, de política e de clima. Mas pregar o Evangelho com alegria, com intrepidez, com ousadia, só cheio do Espírito Santo. Vergonha, irmão, para a gente, sabe o que é? É ver os testemunhos de Jeová e bater de porta em porta, idosos, 70 anos, 70 e poucos anos de idade, uma senhorinha saindo de porta em porta durante a semana, de manhã cedo, batendo nas portas, para falar de uma mentira. Vergonha para a gente, porque essa gente não dá desculpa. Não tem chuva, não tem sol, não está seco, não tem tempo ruim, velhinho, está aposentado, cheio de... e está lá com um sorriso no rosto, papelzinho na mão, batendo nas portas das casas, não conhece ninguém, para pregar uma mentira. Fala, você dá desculpa para alguma coisa. Sabe o que nós precisamos? Ser cheio do Espírito Santo, porque esse texto desafia você. Esse texto desafia a minha vida e a sua vida, para a gente se mover em direção à vontade de Deus, porque Deus nos deu essa responsabilidade, e você não pode, se você é um cristão, se de fato você nasceu de novo, você não pode se esconder desse texto, desta missão que Ele nos deixou, porque se Ele nos deixou vivos aqui, é para cumprir essa missão. Não tem nada mais importante do que cumprir a missão. Jesus disse: eu te glorifiquei para a terra, concluindo a obra que o Senhor me deu para fazer. Jesus, o Filho de Deus, o Santo, colocou a vontade de Deus e a obra de Deus acima de qualquer coisa em sua vida. E é isso que nós, como discípulos de Jesus, se seguimos a Cristo, se somos discípulos dele, devemos colocar essa obra acima de tudo em nossas vidas, para a glória de Deus. É assim que termina esse texto, é assim que começa Atos, um povo cheio do Espírito Santo, com uma esperança extraordinária de pregar o Evangelho a toda criatura, e viraram o mundo de cabeça para baixo. Nós temos uma geração inteira ao nosso redor, que precisa ouvir desta vitória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus use a minha vida e a sua vida, que você se levante diante de Deus e diga: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Que você se agarre a isso e diga: Deus, usa a minha vida, como até hoje nunca fui usado, para a tua glória e para o teu nome.
Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus.